Olá, tudo bem? Daniel Duarte. Vamos para a nossa terceira aula do workshop de inspeção elétrica. Espero que você tenha gostado das duas aulas anteriores. E nessa aula de hoje nós vamos conversar sobre quais são os benefícios para você, como profissional que deseja trabalhar nessa área de inspeção elétrica. Pensa comigo, quando nós falamos em benefício, é uma coisa muito ampla. Eu quero saber de você o seguinte: o que você considera um benefício? É passar mais tempo com a família? É trabalhar menos e ganhar mais? É fazer o que gosta? Você hoje busca estabilidade? O que é um benefício para você? E quando você pensa em benefício, você avalia as coisas no curto prazo, médio prazo ou no longo prazo. Eu quero que você reflita em relação a isso. Vou trazer uma série de informações que vão complementar essa reflexão. E lá no final dessa videoaula, nós vamos conversar sobre laudo de inspeção, sobre vistoria, quanto que você pode estar ganhando em relação à realização desse trabalho. Quando nós pensamos em benefícios, é muito comum isso estar ligado a quanto que nós ganhamos. Por exemplo, se eu ganhasse 50 mil reais e trabalhasse 6 meses por ano, poxa, isso seria fantástico, é poder fazer uma série de viagens e por aí vai. Um monte de coisa que eu gosto de fazer e que hoje eu não consigo fazer por não ganhar 50 mil por mês e por não poder trabalhar somente 6 meses do ano. Então o dinheiro ele te proporciona assim coisas boas, né? Não vamos ser hipócrita e dizer que não quero isso e tal. Às vezes o que nós não queremos é pagar o preço para ter o dinheiro. Então, quando nós pensamos em benefício, você que fez um curso técnico em uma engenharia, você investiu tempo e dinheiro para isso. E agora chegou a hora de você começar a recuperar esse investimento que você fez de tempo e dinheiro. Vamos fazer uma simulação. Eu quero te mostrar uma coisa bem interessante. Você sabe quanto vale a sua hora de trabalho? Vou te dar um exemplo aqui. Para um salário de 5 mil reais, eu fiz uma simulação em um site, e o valor da hora de trabalho é de 25 reais. Eu não calculei, fui lá e peguei um simulador. Mas vamos tomar isso como referência. Você sabia que a sua hora de trabalho vale 25 reais se você ganha 5 mil? Uma coisa importante para se refletir. Por quê? Cada vez que eu vou prestar um serviço, ou cada vez que eu tenho uma oportunidade, eu sempre tenho que comparar com a minha situação atual. Por exemplo, se alguém me chama para trabalhar em uma outra empresa, eu vou olhar quanto eu ganho, vou verificar qual que é a proposta que a pessoa está me fazendo, vou verificar se isso me traz benefícios ou não. Sempre assim, você sempre faz um comparativo da sua situação em relação às novas oportunidades que surgem para você. Fiz um gráfico aqui bem interessante, uma coisa que vem acontecendo ao longo do tempo que vale a pena nós refletirmos em relação a isso. Você já parou para pensar no salário em relação ao tempo? Quanto ganhava o engenheiro há 15 anos atrás, logo que ele se formava? Há 30 anos atrás? Eu tenho amigos meus que me falavam que o cara conseguia comprar quase um carro popular com o salário do primeiro mês. Isso lá na década de 70. E hoje em dia, por que mudou tanto, né? E agora vamos pensar o seguinte. Aqui nós temos um gráfico com uma projeção do cenário atual, do quanto um profissional ganhava antigamente e o quanto ele vem ganhando hoje. E a grande questão é nós refletirmos o seguinte: será que esse decréscimo salarial na categoria dos profissionais de nível superior e de nível técnico, ele vai continuar ou não? Será que isso é uma questão de cenário político, cenário econômico do país no momento? Isso depois vai voltar a ser o que era? Vamos pensar junto. Se o salário vem diminuindo há muitos anos, será que ele vai aumentar de uma hora para outra? Eu vou dizer para você que, na minha opinião, não. Isso é uma tendência, o salário vai continuar diminuindo ao longo do tempo. E por que isso vai acontecer? Simples assim, as necessidades estão mudando com uma velocidade muito grande. Antes, o profissional, se ele fosse muito bom só tecnicamente falando, ele já tinha um bom salário. Hoje, além de ser um bom profissional da área técnica, dentro de uma empresa ou empreendendo, ele precisa desenvolver uma série de outras habilidades que vão além da parte técnica, para que ele possa, aí sim, conseguir alavancar o seu valor de mercado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você fosse demitido hoje, você acha que iria conseguir um emprego para ganhar mais, menos ou a mesma coisa que você ganha? Qual que é a sua opinião em relação a isso? E em quanto tempo você conseguiria ter uma recolocação no mercado? Por que eu te digo isso? Eu tenho diversos amigos que ganhavam salários acima de 10 mil reais e que perderam o seu emprego. Demoraram muito tempo para conseguir se recolocar no mercado e quando voltaram para o mercado, voltaram com salários menores, bem menores até do que tinham naquela época. Chegaram a receber propostas de salários abaixo de 4 mil reais com um nível de exigência muito maior. Precisava falar inglês, espanhol, desejável até mandarim.
Então pensa comigo, quais são ou quais serão as exigências do futuro daqui a 1 ano, 5 anos ou 10 anos? E como que você pode fazer para se preparar em relação a isso tudo? É muito importante você não só focar as coisas nesse momento, mas pensar em termos de tendência, quais são as novas exigências e como que essa dinâmica do mercado cria também novas oportunidades, para que você como profissional possa ter o quê? Um ótimo benefício em termos de poder passar mais tempo com a sua família, trabalhar menos e ser melhor remunerado. É óbvio que para isso você precisa pagar o preço nesse momento. E qual é o preço? Você precisa se dedicar, estudar, pensar, gastar tempo, inovando e acompanhando isso tudo, o que você já está fazendo nesse momento. Olha só, vou te dar uma dica. Tem uma frase aqui que eu vou passar para você, eu quero que você tente adivinhar o que está escrito. Dá uma olhadinha, confere, eu vou te dar alguns segundos para você olhar e tentar adivinhar o que está escrito. Vamos ver o que está escrito aqui. Olha comigo. Essa é uma grande pegadinha. Percebe que muitas vezes nós olhamos as coisas, achamos que ela funciona de um jeito, ou que aquele mercado é de um jeito, e na realidade nós estamos extremamente enganados. Eu, quando era concursado, percebo que existia um padrão muito forte naquele meio, em relação às pessoas que conviviam ali, em relação à instabilidade, à segurança, ou seja, parece que todo mundo que estava lá fora, numa empresa privada, estava sofrendo, estava triste porque talvez não tivesse emprego no dia seguinte e que só ali existia uma proteção. Só que essa proteção, ela acaba te fazendo um carinho, e esse carinho ele faz com que você fique em uma zona de conforto, você não progrida, não evolua. Eu conheço muitos profissionais muito bons que continuaram evoluindo, mas também conheço muitas pessoas que fazem hoje o que faziam há 10, 15 ou 20 anos atrás. E isso coloca esses profissionais em altíssimo risco. Se essa concessionária for privatizada ou aquela empresa for privatizada e você tiver que ir para o mercado procurar uma nova vaga ou uma nova oportunidade, você vai estar extremamente defasado. Por quê? Você viveu durante muito tempo em uma bolha e que hoje o mundo mudou tanto, as coisas são tão diferentes aqui fora que você às vezes vai demorar muito tempo para conseguir se adaptar e você vai entrar nesse novo mercado com um valor muito abaixo em relação ao que você poderia ter se você estivesse constantemente na luta. Agora eu vou te passar alguns dados estatísticos bem interessantes. Foi feito um estudo que saiu até na reportagem da revista Exame, onde eles mapearam a nível mundial quais são os países com maior probabilidade de automação, de eliminação de postos de trabalho. E o Brasil ficou com em torno de 50%. Por que nós temos que nos preocupar com isso? Tem mercados que hoje estão surgindo, novas tendências, novas oportunidades, que nós chamamos de inovação disruptiva. O que acontece? Isso vem quebrando muitos negócios e isso vem acontecendo em diversas áreas. Agora a grande questão é como você se prepara para que o seu negócio não seja afetado dessa maneira. O que está acontecendo hoje no Brasil? Muitas engenharias online, presencial, muitas pessoas se formando, nós vamos ter muitos profissionais e pouca oferta de trabalho. Por quê? As indústrias estão cada vez mais automatizadas, com níveis de exigências cada vez maiores e com cada vez menos profissionais da nossa área técnica para fazer manutenção. Por quê? O custo é muito alto, então eles precisam o quê? De profissionais altamente capacitados em menor quantidade. Em 2010, nós tínhamos em torno de 10% da população acima de 60 anos de idade. E a previsão é que esse número, lá em 2050, represente em torno de 30% da população. Fora isso, nós temos o quê? As crianças de 0 até 14 anos, vamos supor que representem em torno de 17%, só aí nós já temos 47% entre idosos e crianças. E nós temos o quê? Mais os desempregados. Agora você pensa comigo, como que essa massa que está fora do mercado de trabalho vai sobreviver, considerando que algumas pessoas precisam trabalhar para que essas pessoas tenham renda? É óbvio que, com muitas pessoas fora do mercado de trabalho, os salários tendem a continuar diminuindo cada vez mais. Por quê? São muitas pessoas dispostas a trabalhar, considerando que não vai haver tanta vaga por conta dessa economia disruptiva, tudo tende a ser automatizado e com isso nós vamos ter o quê? Uma diminuição na renda, uma diminuição na oferta. Por quê? Muitas pessoas disponíveis para o mercado de trabalho, dispostas a trabalhar após os 60 anos de idade e poucas vagas de trabalho, porque tudo está sendo automatizado. E a grande questão é,
como que você está se preparando para 2030, 2040, 2050, porque isso vai impactar a minha vida e a sua vida também. É importante refletir sobre isso. Nós estamos vivendo muito mais, então isso nos traz o quê? Uma reflexão sobre quando nós vamos nos aposentar. Antes, as pessoas dificilmente chegavam até os 100 anos. Agora, essa mesma reportagem da revista Exame traz o quê? O número de idosos até 2100, ele vai ultrapassar em 110 vezes o número atual. Isso é um dado estatístico, mas é muito importante pensar em relação a isso tudo. E o que as pessoas mais querem hoje? Estabilidade, zona de conforto, estudar pouco, se desenvolver pouco e um mundo que vem evoluindo cada vez mais. E isso tudo faz com que você tenha que pensar diferente da massa. Se você quer se destacar nesse meio e quer criar negócios ou oportunidades ou se diferenciar como profissional da área técnica, você precisa olhar o que todo mundo está fazendo e começar a caminhar numa direção um pouco contrária àquele fluxo, àquela massa, porque senão você não vai conseguir ter lugar ao solo. Quando tem todo mundo indo em uma direção, é como se fosse investimento na bolsa de valores. É a hora que você tem que vender essas ações. Quando todo mundo começa a comprar, você tem que sair fora porque alguma coisa está errada. Uma outra coisa bem interessante, nesses novos tempos, com toda essa evolução do mundo, onde os salários vêm diminuindo cada vez mais, deixa eu te falar uma coisa que não vem dando certo e que é só pensar para concluir isso. Se os salários estão diminuindo cada vez mais, nosso modelo de educação atual, ele não te prepara para esses novos tempos. Ele também está na contramão disso tudo. Ou seja, é como se fosse um produto em série. Você entra na primeira série, na segunda, na terceira, na quarta, faz o segundo grau, faz um curso superior, depois eles vão te vender um MBA, depois um mestrado, depois vão te dizer que você tem que fazer um doutorado e sempre estão dizendo para você que você está abaixo do que precisa. E quando você vai para o mercado de trabalho, você olha e diz o seguinte: nossa, poxa, eu estou muito fora disso tudo. Qual certificado eu quero agora? Eu preciso de mais um certificado. Deixa eu te falar uma coisa. O mercado de trabalho ele não exige de você certificado. Quando você está aqui fora no dia a dia, ninguém nunca me perguntou quando eu me formei, aonde eu me formei. O que o seu cliente quer saber é o seguinte: o que você sabe fazer, como você pode resolver o meu problema e quanto tempo você demora para fazer isso. Se você se posicionar e chegar nesse nível, com certeza você vai se diferenciar da massa. Nós temos uma foto do modelo de educação há mais de 100 anos e temos uma foto agora do modelo de educação atual. Você percebe o seguinte, que nada mudou, continua a mesma coisa. Você coloca um monte de pessoas em uma sala, transmite um conhecimento que muitas vezes é defasado ou não está alinhado com as novas necessidades e as pessoas cada vez mais querem ir para essa sala de aula descobrir aquele mundo teórico. Aquilo é muito bom quando você pensa em concurso, né? Isso é muito bacana. Só que deixa eu te falar uma coisa. Há 10 anos atrás, você abria vagas para engenheiros, por exemplo, e chamavam 100, 150 engenheiros. Hoje em dia, além de demorar muito mais para você conseguir encontrar uma vaga ou um concurso em determinadas empresas, a concorrência está cada vez maior. Por quê? Estudar para concurso virou quase uma profissão. Tem muitas pessoas desempregadas estudando quase todo dia para isso. Se você quer ir para essa área de concurso, é uma outra área muito boa, mas está muito relacionado com você se identificar em relação ao seu planejamento de vida. Eu pensei isso durante muito tempo, fui concursado muito tempo, depois eu decidi desistir dessa área porque não estava alinhada com o meu perfil. Hoje eu gosto de criar e fazer aquilo que eu quero fazer e não estou muito alinhado com a ideia de que eu tenho que fazer algo que alguém me pede para fazer, ou então mudar de área porque mudou o superintendente ou o diretor e por aí vai. Toda essa reestruturação que acontece muito em concessionária. Então hoje eu procuro trilhar mais o meu caminho de acordo com a minha forma de ver o mundo. É uma opção minha. Cabe a cada um tirar a sua conclusão em relação a isso. Isso reflete bem a realidade desses novos tempos, que traduz um pouco em relação a isso aqui. Além dos salários estarem diminuindo cada vez mais, as exigências também estão aumentando cada vez mais. E o que vem acontecendo hoje no mercado nessa era da otimização? Muitas pessoas estão trabalhando sem ter lucro, tendo uma falsa impressão de que vem tendo bons resultados. Ou seja, você para ter uma empresa, você precisa ter investimentos, você precisa ter retorno no investimento, capital de giro, ter dinheiro para pagar as despesas, os custos, os gastos que vão surgindo ao longo do tempo. E muitas pessoas acabam deixando de prever isso tudo no seu modelo de negócio e na hora de fazer o seu orçamento também. Então, às vezes o cliente pede para você, dá 10% de desconto, 15% de desconto, você vai lá e dá 15% de desconto.
você está tirando o quê? O seu lucro, o seu retorno de investimento, você até pode conseguir fazer aquele serviço, mas você vai ficando cada vez mais escravo do seu modelo de negócio. Então, durante a formação de preço, é muito importante você entender qual o valor médio que a sua empresa precisa faturar, considerando a sua despesa na folha de pagamento, como um profissional da área de engenharia, que tem uma grande responsabilidade, que trabalha bastante, além das outras despesas, é claro, que você também tem em relação ao seu modelo de negócio. Um outro erro muito comum que as pessoas cometem é não fazer a previsão do seu salário como um engenheiro no seu modelo de negócio. E aí você vai ficando cada vez mais refém daquela situação, vai passando 1, 2, 3 anos, a sua empresa não vai dando lucro e você vai ganhando cada vez menos. Nessa hora, meu amigo, vale muito mais a pena você ser funcionário de alguém ou então estudar para fazer um concurso. Por quê? Cada vez mais as pessoas estão trabalhando muito mais e estão recebendo muito menos. Então chega uma hora que nós temos que começar a pensar em como que nós podemos reverter esse cenário. Ou seja, como que eu posso trabalhar menos e ganhar mais. E aí com isso, uma coisa que vale muito a pena nós refletirmos é sobre um conceito entre o oceano azul e o oceano vermelho. O que é um oceano vermelho? Quando você se forma na área técnica ou na área de engenharia, o que é muito comum você fazer? Poxa, não consegui emprego no mercado, ou então quero empreender, vou montar uma empresa. De quê? De projeto ou de manutenção. Vou trabalhar com um sistema fotovoltaico, vou trabalhar com alguma coisa que me dê dinheiro. Só que essa ideia que você teve, você tem que pensar uma coisa. Como que o mercado está se comportando em relação a isso tudo? Será que todas as pessoas que se formaram comigo, que também querem empreender, não estão pensando na mesma coisa? Então é muito importante você tomar cuidado com isso e tentar montar o seu modelo de negócio de uma forma que você consiga levar para o mercado aquilo que poucas pessoas estão levando, de maneira diferenciada, é claro. A isso nós chamamos de oceano azul, ou seja, é um mercado onde existe pouca concorrência, disposta a fazer um trabalho com qualidade e uma entrega de maneira diferenciada. Agora vamos lá, vamos conversar sobre uma coisa que talvez você tenha muita curiosidade. Quanto que vale uma hora técnica? Deixa eu te contar a minha experiência em relação a isso tudo. Antigamente, logo quando eu montei a empresa, qualquer pessoa que me ligava em um condomínio ou em uma indústria, eu pegava o carro, estava indo lá e louco para marcar visita para tentar fechar negócio. Chegava lá, dava a melhor explicação para o cliente. Ó, cliente, olha, tem isso de problema, isso. E aí, vamos fechar negócio? Não, Daniel, você já me falou que tem muito problema aqui, agora não dá, não estou querendo gastar com isso, então eu nem vou fazer um laudo agora de inspeção. O que eu comecei a entender? Que o cliente só dá valor se você se der o valor. Então hoje, quando uma empresa me liga, um condomínio, uma indústria, me pergunta, você pode vir aqui? Posso, o valor é tanto, eu vou aí, vou dar uma olhada na sua edificação, vou fazer uma análise crítica e vou te dar um parecer técnico do que você precisa fazer. Esse é o meu valor de hora técnica. E qual que é o valor que eu pratico hoje de hora técnica? R$350. Por quê? É o valor que envolve todos os custos que eu tenho com a minha empresa. Então eu preciso ter um valor de hora compatível com isso para que eu possa me manter nesse mercado realizando esse tipo de trabalho. Mas deixa eu te falar uma coisa, na fase inicial, como eu precisava ter cases e entender um pouco mais sobre o mercado, é óbvio que eu não cobrava. Isso foi uma estratégia que eu usei durante um tempo. E aí você vai me perguntar, Daniel, como é que você chegou nesse número de R$350? Isso está baseado em uma previsão de faturamento que eu tenho mensalmente. Assim como você vai modelar o seu negócio sabendo o seguinte, quanto que você precisa faturar por mês? Tanto, ok. Divide isso aqui pelos dias úteis que você tem no mês, 20 dias. Mas você não tem serviço todos os dias, então tem dias que você tem dias que você não tem. E ali você vai achar um coeficiente baseado nisso tudo. Então, ou seja, vamos supor que durante 10 dias você tem serviço, durante 10 dias você não tem. Então você vai ter que pegar aquele faturamento que você tem e vai ter que dizer o seguinte, opa, se eu quero faturar R$30 mil, então eu tenho serviço durante 10 dias, eu vou ter que faturar R$3 mil por dia. Como que eu faço isso? Você vai ajustar o seu modelo de negócio para contemplar essa situação. E aí, claro, você vai montar estratégias e diversificar os serviços para que você possa atingir esse resultado que você planejou. Agora vamos conversar sobre quanto custa um laudo técnico. Por que tem laudos que custam R$500, laudos que custam R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$4.000, R$8.000? Isso é uma realidade de mercado. O preço é uma coisa muito relativa, ele está muito ligado com a entrega. Por exemplo, eu quero uma máquina fotográfica. Legal, você vai encontrar máquinas fotográficas aí no mercado, R$200, R$400, R$500. E tem máquina fotográfica de R$30 mil. Qual máquina fotográfica você quer?
Isso é o que você tem que conversar com o cliente. Que tipo de laudo você quer? Você quer um documento com uma RT com um carimbaço? Tem pessoas que fazem isso com 3 folhas de ofício e entregam para o cliente qualquer coisa, sem ter noção da responsabilidade técnica que eles têm por ter feito uma análise superficial. O meu trabalho, ele contempla o quê? Uma previsão de horas. Então você tem que entender quanto tempo que você demora para fazer um laudo técnico, se é 10, 15, 20, 30 horas, e aí você vai multiplicar isso pelo valor da sua hora de trabalho, para poder ter o quê? O seu valor de orçamento. Essa é a dica que eu te dou. Calcule o valor da sua hora de trabalho e vá com o tempo buscando agregar valor em relação ao seu serviço. Como que você vai fazer para agregar valor em relação ao seu serviço? Para poder faturar mais. Deixa eu te falar uma coisa, na prática, muitas vezes o seu cliente quer cada vez pagar menos e ele vai encontrar algumas opções no mercado. Então, o que você tem que fazer? Você tem que se diferenciar em relação à grande massa e você tem que gerar para o cliente percepção de valor. O que seria isso? Percepção de valor é como se fosse uma razão entre os benefícios que ele está recebendo e os custos que ele está tendo. Então você tem que fazer o quê? Procurar maximizar os benefícios ou a percepção desses benefícios e procurar diminuir o quanto ele enxerga e foca nos custos, ou seja, na despesa que ele está tendo em relação àquele serviço. E como que você vai fazer isso? Desde o primeiro contato do cliente com a sua empresa. Como que você atende ele, como que você trata ele, como que você explica, educa o seu cliente em relação à importância do seu trabalho, a responsabilidade dele, tudo aquilo que nós já conversamos nas aulas anteriores. Então você vai conseguir conectar todos esses pontos para poder receber um valor compatível com a sua responsabilidade e também com aquilo que você vem entregando para o seu cliente. Não entre nessa de competir por preço. Se você tem um trabalho diferenciado, você precisa valorizar o seu trabalho. Existem muitas pessoas que estão tentando competir por preço e a sua empresa está indo para a falência. Então, se você entrar nessa briga, com certeza você vai seguir esse caminho também. E agora vamos conversar sobre a nossa 4ª aula. Nós vamos conectar um pouco mais esses pontos, ou seja, já vimos qual é a realidade do Brasil, quais são os benefícios do cliente em relação à inspeção elétrica, como isso pode ser bom para você como um prestador de serviço. E agora nós vamos entender o seguinte, o que nós encontramos no dia a dia e como que nós podemos tratar essa situação. Vou trazer alguns cases de inspeção para você, espero que você goste, tem muita coisa legal ali, vai ser umas dicas bem interessantes para você que pretende trabalhar nessa área. E aí você vai me perguntar, Daniel, qual que é a tua ideia com isso tudo? A minha ideia é a seguinte, que tenha muitos profissionais que saibam exatamente o que estão fazendo e que com isso nós possamos criar um movimento em prol da segurança, reduzindo assim o número de acidentes. Espero que essa videoaula tenha ajudado você em relação ao seu modelo de negócio ou aquela visão que você tem em termos de decidir se quer abrir uma empresa, se quer trabalhar no mercado privado ou se quer estudar para concurso. Espero que ela tenha gerado algum benefício para você, ok? Na próxima aula nós temos muita coisa interessante, muita coisa bem focada na realidade prática. Agora nós vamos conversar sobre aquilo que nós encontramos lá nas edificações do cliente, ok? Um grande abraço e até mais!